Nós tínhamos parado nesse slide aqui, que é uma citação do livro A Educação pela Noite, do professor Antônio Cândido, da USP. Tá? É interessante a gente pensar, né, a USP, ela trabalha muito essa linha da literatura e a sociedade. Então, como que a literatura, ela reflete esses anseios sociais, né, essas transformações sociais. E o professor Antônio Cândido, né, que é o grande nome ali da teoria literária, ele veio da sociologia. Então, a interpretação que ele faz das obras literárias parte sempre desse princípio, de você analisar como essa obra reflete a sociedade, e como ela modifica essa sociedade, né? Como que ela trabalha com esse espelhamento aí social, tá? E aí, pegando a teoria do romance, ele fala o seguinte: tendo feito um levantamento minucioso, Tiege concluiu que os pronunciamentos dos romancistas, entre os Tiege concluiu que nos pronunciamentos dos romancistas há 5 intuitos expressos. Primeiro, divertir. Segundo, edificar. Terceiro, instruir o leitor. 4, representar a vida cotidiana. Quinto, despertar emoções de simpatia. O levantamento analítico e a tabulação mostram que os 3 primeiros propósitos são de longe os mais frequentes, em graus diversos de combinação. O quarto é bastante raro e o quinto meramente ocasional. Com efeito, edificar significa elevar a alma segundo as normas da religião e da moral dominantes. Instruir significa inculcar os princípios e os conhecimentos aceitos. Divertir significa quase sempre facilitar as operações anteriores por meio de um chamariz agradável ou proporcionar um honesto passatempo. Tá? Então, aí é uma análise que, na verdade, o Antônio Cândido pega já um crítico, que é o Tiege, que fez um levantamento dos romances do século XIX. Né? E é interessante a gente pensar que esses 3 conceitos que ele coloca, né, o 1, o 2 e o 3, quer dizer, qual que era a finalidade do romance? Divertir, edificar e instruir o leitor. A partir do realismo, esses 3 conceitos saem de cena. Por que o romance se transforma na obra principal, no gênero principal aqui no Ocidente? Porque ele passa a ser uma obra séria, ele passa a ser uma obra de crítica. E aí essa ideia de uma literatura para diversão ou para edificação, no sentido dela ser moralizante, ou de instrução para o leitor, elas deixam de ser tópicos importantes. O que vai ser a base do romance a partir do realismo? O item 4, representar a vida cotidiana. Então, essa é a essência do romance a partir do realismo. Até o romantismo, nós tínhamos as outras possibilidades, tá? Mas o que garante aí que o romance chegou à sua maturidade plena? A ideia de que ele vai analisar o cotidiano das pessoas, ou seja, o romance realista, ele é uma análise social focada nesses indivíduos, tá? E aí as diversas classes começam a aparecer em cena. Tá bom? O despertar as emoções de simpatia, isso continua sendo ocasional. Não necessariamente a gente vai simpatizar com o protagonista de um romance. Muitas vezes, inclusive, a gente vai detestar certas figuras, mas tudo depende da intenção do nosso autor com relação à construção dos seus personagens. Tá? E aí, só para fechar essa parte, antes da gente pegar aí o realismo propriamente, nós temos também do Lucian Goldman, lá no Sociologia do Romance, uma ideia interessante para ser pensada. Né? O Goldman fala o seguinte: com efeito, a forma romanesca parece-nos ser a transposição para o plano literário da vida cotidiana na sociedade individualista nascida da produção para o mercado. Existe uma homologia rigorosa entre a forma literária do romance e a relação cotidiana dos homens com os bens em geral, e por extensão dos homens com os outros homens numa sociedade produtora para o mercado. Vejam, o que o Goldman traz para nós como base, né, da construção do romance? Olha, o romance ele vai espelhar essas relações sociais oriundas do capitalismo, ou seja, estamos numa sociedade individualista. Né? O liberalismo prega isso. Então, cada indivíduo vai dar conta aí da sua sobrevivência. Né? Não é mais o Estado que vai gerir a vida da pessoa, é o indivíduo que vai tentar vencer na vida
pela sua inteligência, pela sua predisposição para o trabalho, pelo seu talento, tá? Mas que sociedade é essa? É a sociedade mercadológica, ou seja, é a sociedade, né, individualista, nascida da produção para o mercado. Então, é o capital que está em cena. Tá? A ideia de que a sociedade produz, a sociedade lida com um mercado, né, que também a condiciona. E essa produção de bens, essa circulação de bens, que é a circulação do capital, é nela que o homem tem que se apegar, o indivíduo do romance. Ou seja, ele vai vencer ou não na vida a partir dessa experiência com o universo capitalista. Tá? Então, a matéria-forma romance, né, ela busca e ela traz em si essa expectativa histórica. Né? Eu tenho que falar de sujeitos dentro desse universo liberal, burguês, né, dessa sociedade individualista voltada para o mercado de produção. Tá? Então, é essa expectativa que nós vamos ter a partir do realismo. E, ao longo do século XX, como eu falei, isso vai se multiplicar ainda mais. Se a gente pegar, por exemplo, a Rússia pós-revolução de 1917, nós vamos ter aí os grandes romances de crítica socialista, né? É algo que no Brasil não é tão frequente, não é tão evidente. Por quê? Porque nós não tivemos essa experiência. Quer dizer, a Rússia produziu grandes romances de cunho marxista, socialista, porque ela passou por um regime socialista que atravessou aí boa parte do século XX. Tá? Então, ela traz essa experiência e ela vai mostrar isso em forma de romance. Né? Outros escritores, né, de outras realidades vão mostrar os conflitos vividos pela sociedade do século XX. Né? Nós temos que pensar que vamos ter duas grandes guerras mundiais, vamos ter a quebra da Bolsa de 29, né, o colapso aí da sociedade capitalista. Então, os romancistas, eles vão cada vez mais mostrando essa realidade e como esses indivíduos, eles têm que lidar com essas circunstâncias, né, com essa sociedade capitalista, individualista, da qual eles fazem parte, tá? Tudo bem até aqui? Dúvidas, perguntas? Não? Bom, agora deixem aberto lá na página 87, que nós vamos pegar alguns modelos aí para vocês entenderem essa questão da seriedade do romance realista. Né? Essa ideia de agora vamos falar também das pessoas do povo, quer dizer, as pessoas das classes mais humildes passam a ser personagens de romance. Né? E aí essa ideia da maturidade. Tá? Então, voltando aí à nossa teoria, a partir dos românticos, percebe-se na literatura uma luta contra as fronteiras estilísticas entre o realista e o trágico. Tá? Então, é claro que se a gente pegar obras, né, dos românticos, como por exemplo Victor Hugo, nós já temos ali aquela ideia de que existem figuras do povo mais realistas que fazem parte daquele universo trágico, grandioso, solene dos antigos romances. Né? Citamos na aula passada, né, por exemplo, o Corcunda de Notre Dame. Né? Então, o Victor Hugo coloca como protagonistas um corcunda e uma cigana. Né? Então, figuras, né, representantes do povo. Mais ainda, estamos diante de uma literatura que trabalha com o exótico. Né? Então, não é aquela ideia de um cotidiano simples, né, e de uma intimidade doméstica. O Quasímodo e a Esmeralda são figuras de destaque ali na sociedade, porque é sempre aquela imagem daquilo que é exótico, daquilo que é diferente. Então, o romantismo traz muito isso, né, de figuras populares, mas que tem esse cunho exótico. E o realismo, ele não gosta de exotismo. Ele quer a coisa da forma mais natural possível. Tá? Então, podemos ter uma cigana em cena, uma figura deformada, mas não pode ter nada de exótico em torno dela. Ou seja, o olhar do narrador tem que ser um olhar de neutralidade, como se aquela figura fosse mais uma dentro da sociedade. Ali no romantismo, não. Quer dizer, nós já temos esse destaque, essa ideia de que o grotesco, né, pegando aí a figura do Corcunda, acaba ganhando interesse. Tá?
É fato conhecido que a regra estilística clássica, que excluía todo e qualquer realismo material das obras trágico-sérias, já se afrouxara durante o século XVIII. Tá? Então, de novo, essas regras clássicas já estão sendo rompidas, né? O romantismo, ele é reconhecido como uma escola que rompe fronteiras, né? Então, vamos pensar, né? Eles vão abolir, por exemplo, a rima, né, de muitos poemas. Então, nós vamos ter que começar aí a cultura do verso branco, né? Nós já temos aí peças teatrais que subvertem as regras clássicas, né? Vamos lembrar do Fausto, do Goethe, que é uma obra extremamente inovadora, né? A literatura romântica sempre se apegou a esse aspecto mais popular, mais folclórico, né? Os contos de fada dos irmãos Grimm, né, são uma grande expressão desse momento romântico. Então, existe já uma ligação com o popular, né? O romantismo, ele quer ser uma escola popular. Só que ainda ele é uma escola idealizada. Quer dizer, você não tem aí o espírito crítico, né, aquela neutralidade crítica do realismo, porque o romantismo vive de utopias, né? Então, ele cria grandes expectativas, e quando a sociedade frustra essas expectativas, o que o romântico faz? Ele escapa, ele vai buscar outras realidades. O realista não. O realista não quer escapar da realidade, ele quer analisar cientificamente. Tá? Por isso que a obra romântica, ela pode envolver tempos passados, né? Já vimos aí muitos romances históricos, né? Por exemplo, os nossos romances indianistas. O realista não. O realista, ele quer a sociedade presente. Então, na obra realista, qual é o pano de fundo histórico? A sociedade contemporânea do autor, ou seja, aquele século XIX, né, que está em andamento, que já está aí pela metade, que vai ser o pano de fundo para os personagens criados ali. Tá? Mesmo na França, esse afrouxamento é perceptível já na primeira metade do século XVIII, né, voltando aí à literatura mais antiga. Né. O princípio da mistura de estilos é aquilo que Victor Hugo e seus amigos românticos levantaram como grito de guerra do próprio movimento, seu próprio movimento. Nele se manifestava de forma mais evidente o contraste com o tratamento clássico dos temas e com a linguagem literária clássica. Então, de novo, o romântico por si só, ele já quer quebrar aqueles paradigmas clássicos, né? Os gêneros passam a ser mais mistos, né? Então nós já vamos ter aí uma mistura interessante de gêneros. Mas em termos de romance, né, como eu falei, falta ainda alguma coisa, que só o realismo é que vai descobrir e colocar em cena, tá? Mas já na formulação de Victor Hugo se apresenta algo de demasiado exacerbamente antitético, a mistura do sublime com o grotesco. Então, de novo, né, o romântico vai salientar isso. Estamos trabalhando com personagens grotescos, com as exceções à regra. Né? Quando que isso vai virar realista? Quando essa exceção deixar de ser vista com esses olhos de espanto, no sentido de nós vamos ter figuras do povo, mas não existe mais nada de exótico nelas. Nós vamos falar dos moradores do cortiço, nós vamos falar da casa de pensão, nós vamos falar dos escravos, mas sem essa expectativa exótica, né, de algo que destoie ali do meio, ou algo que seja mais moralizante, mais didático, ou mais satírico. Então é aquela ideia de vamos tratar seriamente os problemas populares. Sua intenção não era representar a realidade dada de forma compreensiva. Antes ressalta, nos temas históricos ou contemporâneos, os polos estilísticos do sublime e do grotesco, ou também outras contradições éticas e estéticas. Tá? Mas aí nós vamos chegar em outro autor, né, que é o que vocês têm citado aí na página 87, que é o Honoré de Balzac, né? Como eu falei, um dos pontos aí de virada, né? A obra do Honoré de Balzac, do Gustave Flaubert e do Stendhal são aquele divisor de águas que vai mostrar, olha, agora o romance chegou à maturidade. Agora temos um romance que realmente é uma literatura mais profunda, porque ela é séria ali na sua análise, na sua crítica. Então, Balzac, que possuía tanta capacidade criadora e muito maior proximidade do real, tomou a representação da vida contemporânea como uma tarefa pessoal e pode ser considerado, junto com Stendhal, como criador
do realismo moderno, tá? Então, o que esses escritores perceberam, né? Que aquela fase heróica da literatura francesa, né, pós-Napoleão, como eu falei, né, os Três Mosqueteiros, o Conde de Monte Cristo e tantas outras coisas, né, tantos outros personagens, tudo aquilo já passou, né? Depois da Revolução Francesa, há uma efervescência cultural e filosófica, né? Aqueles ideais de liberdade, igualdade e fraternidade são muito destacados, né? A figura de Napoleão como o rapaz que veio da província e ganhou Paris, se transformou no grande imperador, funciona também como um motivo heróico, né? Mas o que esses escritores perceberam? Olha, aquela fase heróica já passou, né? O romantismo não gira mais em torno de aventuras, né? A sociedade não busca mais aventuras, essa grandiosidade heróica. O que a sociedade busca? Capital. Então, são esses escritores que começam a colocar em cena rapazes que não estão mais preocupados nas suas narrativas em viver grandes aventuras. A aventura deles é a aventura do enriquecimento, né? E aí esses personagens ou ganham a capital, né, ou conquistam Paris, no sentido de eles adentram aí os salões da alta sociedade, né, se transformam em figuras ilustres, né, vão ser jornalistas, diplomatas, escritores, romancistas, ou eles são subjugados por essa sociedade, ou eles voltam à miséria e muitas vezes até morrem em condições adversas. Então, todos esses escritores vão mostrar esse salto, que aquela fase heróica ficou para trás. Agora entramos na fase do dinheiro, né? E os personagens vão buscar exatamente isso, vão buscar dinheiro, tá? Bom, duas características decisivas do realismo moderno são essas. Então, nós temos os acontecimentos cotidianos de uma camada social baixa, que são levados a sério, e os acontecimentos cotidianos estão submersos exata e profundamente numa época histórica contemporânea determinada. Então, de novo, o realismo ele vai se preocupar com essa sociedade contemporânea, é a sociedade do século XIX, e essas classes mais populares vão entrar em cena não para funcionar como algo exótico, ou satírico, ou mesmo cômico. Elas vão entrar em cena de uma forma séria, ou seja, elas vão mostrar para nós a seriedade dessas relações dos menos favorecidos, né? Da sobrevivência, da intimidade doméstica, da luta para constituir família. Então, é essa seriedade que faltava no romance anterior, né? Porque a seriedade do romance romântico ela está ligada à alta burguesia, à aristocracia. Tá? Agora não, agora o povo começa a adentrar essas relações. Vamos lá na página 87, deixa eu fechar aqui um pouquinho a nossa janela dupla, para ficar mais fácil aqui para ver se vocês têm dúvidas ou não. Vejam, nós temos aí né, nessa página dois exemplos, tá? Um que é retirado do Madame Bovary, do Gustave Flaubert, e outro retirado do Pai Goriot, do Honoré de Balzac, tá? Só para a gente ter uma ideia geral, então, o que nós temos no Pai Goriot? Então, um rapaz que veio da província, né, não é o Goriot, na verdade, é uma figura que vai entrar em relação com ele, mas o Rastignac, que é esse protagonista da história, ele sai da sua terra e vem para Paris para tentar ganhar esse grande mundo, para entrar nesse universo aí da política, da diplomacia, dos grandes salões. Tá? Ele é um rapaz talentoso, ele tem ambições, ele não é uma pessoa má, mas ele tem a sociedade contra ele. Como que ele vai conseguir adentrar esse grande mundo? Se tornando amante da esposa de um banqueiro. Então ele percebe que existe um jogo social ali que tem que ser jogado, e que ninguém vai dar atenção para um rapaz qualquer. Então ele começa a se infiltrar, a amante é a filha do pai Goriot, que ele conhece, e essa moça, que é esposa de um banqueiro, vai acabar facilitando a vida desse rapaz. Então percebam que os nossos heróis
né, não são mais nem heróis, são os nossos protagonistas, eles têm essa estrutura, né, eles são complexos, eles não são pessoas más, mas eles sabem que eles não podem ser ingênuos, que eles têm que lidar aí com essas adversidades, né? E aí um recurso possível é, vamos ter uma amante, vamos conseguir alguma coisa, né, de uma mulher rica, né? Então o Balzac, ele escreve uma obra longa chamada de a Comédia Humana, que são 88 textos, né, muitos romances, outros contos, né, e a ideia do Balzac na Comédia Humana é mapear a sociedade parisiense. Então ele vai falar das diversas classes sociais, das instituições, da vida no campo, da vida na cidade, da intimidade doméstica. Então, ele vai mostrando essa realidade a partir de diferentes personagens, e muitos desses personagens acabam até voltando à cena, né? O Rastignac, por exemplo, é um que atravessa pelo menos 3 grandes romances do Balzac, tá? E é a figura do rapaz que venceu na vida, né? Que tinha boas intenções, mas que precisou ali de uma ajudinha extra para vencer essa sociedade. E essa cena que nós temos aí na página 87 do Pai Goriot é uma descrição da pensão Vauquer, que é onde o Rastignac mora, né? Então vejam a descrição que o narrador faz, né? E como isso já entra nessa esfera de classes menos favorecidas, ambientes mais pobres, né? Esse detalhismo da cena. Vejam, o narrador fala o seguinte, né? Este aposento apresenta-se em todo o seu esplendor quando, por volta das 7 horas, o gato da senhora Vauquer precede a dona. Salta para os aparadores, fareja o leite contido em numerosas tigelas cobertas por pires e faz ouvir o seu ronron matinal. Pouco depois, a viúva aparece, com sua touca de renda, sob a qual sai um caracol postiço mal posto. Caminha arrastando as pantufas esgarçadas, o seu rosto envelhecido, papudo, no meio do qual sai um nariz em forma de bico de papagaio. As mãozinhas rechonchudas, toda a sua pessoa gorda, como um rato de sacristia, peito demasiado cheio e flácido. Estão em harmonia com a sala onde escorre desgraça, onde se anichou a especulação, e cujo ar ardentemente fétido a senhora Vauquer respira sem se sentir enojada. As suas faces, frescas como a primeira geada de outono, as rugas dos olhos, cuja expressão passa do sorriso próprio das bailarinas para o severo senho carregado da prestamista, enfim, toda a sua pessoa explica a pensão, tal como esta a explica também. A prisão não pode deixar de ter carcereiro, não se pode imaginar um sem o outro. A gordura balofa desta mulherzinha é o produto de tal vida, como o tifo é consequência das emanações de um hospital. E assim segue. Né? Quer dizer, ele vai seguir ainda a descrição da senhora Vauquer, ali da pensão, mas vejam, é um ambiente pobre, então é uma pensão, vamos lá, né? Não estamos falando aí de nenhum hotel de luxo, é uma pensãozinha. A história vai mostrar diversos desses personagens, até o grande vilão da história, que é o Vautrin, né, que é uma espécie de... Ele é assassino, ele é um ladrão, mas também ele é uma mente aí brilhante, que arquiteta uns planos aí mirabolantes. Então ele é uma figura recorrente nas obras do Balzac também, né? E dentre essas figuras, nós vamos ter o rapaz, o Rastignac, que está chegando em Paris para tentar a vida, né, que vai conhecer o pai Goriot, que mora ali também. Tá? Agora, a descrição que se faz dessa pensão e da dona dessa pensão não tem nada daquele embelezamento poético do romantismo. Né? Na verdade, o que nós temos é um realismo cru. Né? Então, é um lugar miserável, né? Não tem grandes encantos, na verdade é um lugar sujo, maltratado, né? Um lugar antigo, e a dona, né, é essa figura também decrépita, né, gorda, desmanzelada, e aí ele vai fazer essa comparação, olha, a dona reflete a pensão e a pensão reflete a dona. Agora pensem o seguinte, até a era do romantismo, jamais nós poderíamos ter num romance, alguém,
né, uma estrutura como essa, de uma pensão, um lugar miserável, gente pobre, a dona dessa pensão também é uma figura miserável, mostradas de forma séria. Quer dizer, onde essas figuras apareceriam? Na comédia, na sátira, né? Na poesia lírica, talvez, mas jamais numa narrativa séria. Se fosse uma narrativa clássica, nós teríamos aqui a descrição de palácios, de casas grandiosas, né? E as figuras seriam sempre muito belas, né? Muito interessantes, muito apresentáveis. Então percebam que o realismo vai trazer esse outro lado da realidade, ou seja, é, o social não vai ser mais embelezado. Agora nós temos a realidade tal qual, tá? E esse é o ponto de virada do romance. Olha, agora nós vamos ter em cena o povo, nós vamos ter esses espaços miseráveis, mas isso vai ser tratado de forma séria. Não é mais para fazer gracinha, não é para ter comédia, não é para fazer sátira, não é para ridicularizar, não tem sentido moralizante, né, didático, não. É uma análise crítica da sociedade. Quando a gente pega os romances naturalistas, né, e a gente vai ter ali, no nosso caso, o cortiço, né, então é uma habitação miserável. As pessoas que moram ali, né, vivem na mais completa miséria, sem o mínimo de higiene, de saneamento, mas é esse lado trágico dessa realidade do povo. Tá? Obras, outros autores, que nós vamos ver mais para frente, como Émile Zola, né, que eu citei agora há pouco, do romance já mais de cunho socialista, ele vai pegar exatamente esse eixo. Né? Então ele tem, por exemplo, a grande obra dele, que é o Germinal. Ele vai falar da vida dos trabalhadores carvoeiros. Então, as minas de carvão, aquele trabalho insalubre, as pessoas morrendo ali, sem direitos trabalhistas, sem qualquer tipo de amparo, né? Ou então ele pega lá na Besta Humana, ele vai falar dos trabalhadores da ferrovia, né? Um outro romance, o L'Assommoir, ele vai falar da vida das lavadeiras, das pessoas que se entregam ao alcoolismo. Então, ele vai mapeando, né, o Zola dentro de Paris, né, essas regiões, né? Então, o bairro dos trabalhadores pobres, o bairro das lavadeiras, o bairro da prostituição, o bairro dos cortiços. Então, tudo isso entra em cena e a história vai girar em torno dessas figuras, né? E não tem nada de engraçado. Agora é uma visão séria, uma visão crítica para mostrar como como a sociedade evoluiu até esses desmazelos que nós encontramos na sociedade do século XIX. Tá? Então, o romance romântico ia pontuar ali a aristocracia, a burguesia, as intrigas dessas classes superiores. Agora nós abrimos geral. Então esse povo entra em cena, é um olhar cru sobre essa realidade social, mas ele é sério. Ele não aparece aqui como motivo de comédia, como motivo de sátira. Tá? Vejam o outro texto que vocês têm aí, né, ali no final da página 87, que é uma cena do Madame Bovary, do Gustave Flaubert. Aquela história que eu falei na outra aula, né, a Madame Bovary, aquela mulher insatisfeita com seu casamento, uma mulher classe média da província, casa com um médico, que é uma figura totalmente incipiente, né? Ele é muito tacanho, ele não tem ambições, ele é aquela figura medíocre, e essa mulher, né, achando que a salvação da sua vida seria o casamento, chega um determinado momento que ela não suporta mais aquela situação, cai em adultério, né? Mas também o adultério ali não resolve os problemas dela, ela passa de um amante a outro e nada a satisfaz. No momento extremo ali, quando ela percebe a ruína da sua vida, porque ela hipotecou tudo que tinha, né? Ela não tem mais como esconder do marido que eles estão falidos, ela pega, toma arsênico e acaba vindo a morrer, né? É o fim extremo aí da Madame Bovary. Mas vejam essa cena, né? E como isso seria impensável anteriormente, dentro daquela tradição épica, ou ainda daquele romance heróico do passado. É uma cena noturna em que nós temos o casal, o marido e a esposa jantando, né? E aí eles falam
o narrador fala o seguinte: mas era sobretudo a hora das refeições que ela já não aguentava mais, naquela salinha do andar térreo, com o fogão fumegando, a porta rangendo, as paredes cheias de salitre, as lajes úmidas. Toda a amargura da existência se lhe afigurava servida no prato, e, ao fumegar do cozido, saíam-lhe do fundo da alma outros suspiros de tédio. Carlos, que é o marido da Madame Bovary, Carlos era vagaroso para comer. Emma, a Madame Bovary, Emma distraía-se mordendo avelãs, ou então, apoiada no cotovelo, entretinha-se com a ponta da faca a fazer riscos no oleado da mesa. Então vejam, não acontece nada de grandioso nessa cena. Você tem ali um casal jantando, né? O marido alheio a tudo, comendo lentamente, pensando em nada. A mulher, a esposa, entediada, né? Ou mexendo na comida, ou então passando o garfo ali, a faca na mesa, e nada acontece, né? Mas é esse nada acontecer que vai ser importante para o romance, porque por trás, quer dizer, não está acontecendo nada ali, mas está acontecendo tudo no sentido psicológico, quer dizer, olha o tédio dessa mulher, olha o que vai acontecer com ela lá na frente, né? Olha o final trágico que ela vai ter. Então, de novo, isso aqui, num romance romântico ou numa epopeia, seria impensável, né? Numa romance romântica teria um grande sarau, um grande baile, as pessoas conversando, né, os rapazes tirando as moças para dançar. Agora não, né? Não que isso desapareceu, podemos ser, nós vamos ter em Machado de Assis, por exemplo, né, grandes bailes aí da burguesia, né? Mas não é isso só. Agora nós temos esse outro lado também. Então aqui nós temos um casal numa cena da sala de jantar em que nada acontece, né? Mas o tédio desse nada acontecer é o que vai motivar aí a ação da narrativa, porque essa mulher entediada, frustrada, que não consegue expressar também o seu tédio, que não entende o que acontece com ela, vai, né, passar pelo adultério até a cena do seu suicídio, né, que também é uma figura emblemática. E Madame Bovary é o divisor de águas no sentido de, olha, a partir de agora, o psicológico do personagem é muito importante. Então, não está acontecendo nada, mas o narrador vai adentrar a mente da Madame Bovary e dos demais personagens para fazer essa sondagem, né, interior do que eles têm aí como expectativa de vida. Tá? Então, isso aí, a partir de agora, é uma regra. Tá? Então, do romance realista para frente, nós vamos ter o povo em cena e o povo sendo tratado de forma séria. Tá? E não necessariamente agora nós precisamos ficar voltando no passado, buscando alguma fase histórica. Não, nós vamos falar do presente. Nós vamos falar da nossa sociedade. E vamos mostrar como que essas pessoas lidam com esse ambiente, né, cotidiano, burguês ou mais proletário, mas ainda é esse ambiente que está sendo posto. Né? Isso quando nós chegarmos ao romance de 30, ao romance sertanejo, né, nordestino, vai ficar muito mais diversificado. Se a gente pegar, por exemplo, Vidas Secas, né, é exatamente esse problema. Né? É o homem, a família de retirantes, diante desse cenário adverso, né, da catástrofe ali, da seca, da opressão social, né, uma região que tem muito pouco ali de lei, que não tem direitos trabalhistas, e como que esses retirantes vão sobreviver dentro daquelas circunstâncias possíveis, né, de trabalhar de fazenda em fazenda, fugir da seca, né, conseguir emprego quando tem alguma garantia ali para sobrevivência, mas é isso, né? Agora o povo entra em cena no romance, tá? E isso nós vamos, no naturalismo, no modernismo, cada vez vai ser mais evidente. Não precisamos mais que o nosso personagem seja alguém da burguesia, da aristocracia. Ele é uma pessoa comum, ele não é mais o herói. Né? Ele pode ser um pai de família, ele pode ser um jovem tentando ganhar a vida, né? Ele pode ser uma mulher frustrada, desiludida, né? Ele pode ser alguém no seu ambiente de trabalho, sem grandes expectativas, ele é uma figura qualquer. Tá?
E aí nós vamos ter toda essa análise, né? O realismo traz isso também, quer dizer, você vai fazer uma análise da sociedade, quase, né, de cunho científico, vamos analisar quais os problemas sociais e como podemos evoluir, como podemos trazer aí o princípio de progresso para a sociedade. Vejam que o lema da nossa bandeira, né, o Ordem e Progresso, ele retoma esse determinismo que vai aparecer no romance do século XIX, no romance naturalista. Quer dizer, pela ordem, pela organização da sociedade, chegamos ao progresso. Né? Isso aí é o determinismo do Taine, né, que vai aparecer no nosso romance naturalista, principalmente ali no Cortiço, do Aloysio Azevedo. Tá? Mas é isso. Né? Então, acho que podemos parar aqui por hoje. Né? Não conseguimos ainda entrar no romance realista, propriamente, mas acho que agora você já tem uma visão aí mais detalhada, né, dessa expectativa e o que vem pela frente. Tá? Deixa eu só fechar aqui a gravação.